A explosão que ceifou 2 pessoas em território polonês no vilarejo de Przewodo, a 6,4 quilômetros da fronteira mais próxima com a Ucrânia, foi causada por um míssil de defesa aérea ucraniano S-300, concluíram os líderes da Polônia, autoridades da OTAN e dos Estados Unidos. Porém, antes disso, Zelensky, sem provas e evidências, havia acusado os russos pelo ataque e, após as conclusões da OTAN, gerou discussões acaloradas sobre o incidente, principalmente dentro da aliança, causando um racha com a Turquia, que havia concordado com as afirmações da Rússia de que não era responsável pelo incidente. Muito provavelmente, em conversas secretas, a Rússia entregou relatórios e evidências do míssil ser ucraniano para os turcos, o que deixou Erdogan, um líder importante nas negociações na guerra, satisfeito e com uma pulga atrás da orelha com Zelensky. Como já destacado, a explosão ocorreu no vilarejo de Przewodo, no leste da Polônia, cerca de 6,4 quilômetros a oeste da fronteira ucraniana na tarde de 15 de novembro. Sabe-se que os mísseis S-300 são utilizados tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, e seria muita infantilidade a Kiev tentar um ataque de falsa bandeira e empurrar uma terceira guerra mundial entre Rússia e OTAN. Como já discutido aqui no Área Militar, a OTAN ficou presa por causa das declarações de Kiev após a queda do míssil ucraniano no território da Polônia. Esta opinião foi expressa pelo colunista Sumantra Maitra ao The American Conservative. O autor do material apontou que depois que a opinião sobre o míssil ucraniano perdido foi expressa, seria errado supor que Kiev e Washington não sabia disso com antecedência. Segundo Sumantra, a OTAN caiu numa armadilha e quase iniciou os primeiros confrontos diretos entre grandes potências após a Segunda Grande Guerra. Nenhuma grande potência ou império na história caiu em tal armadilha por causa de seu próprio escopo ideológico. A OTAN não fez nada e não fará nada sem a permissão de Washington. Enquanto isso, este episódio oferece uma oportunidade para refletir e reconsiderar alguns dos compromissos da aliança e o risco de uma espiral de escalada. Porém, o mundo pode não ter tanta sorte da próxima vez. Mesmo após a OTAN e Estados Unidos deliberarem a autoria do ataque sendo ucraniano, muito provavelmente um acidente durante a interceptação aos ataques aéreos russos, o presidente Zelensky não gostou e contrariou os relatórios. Diz que não tem dúvidas de que não foi o míssil deles. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, deixou claro que o incidente causado por um míssil de defesa aérea ucraniano, acrescentando que não há indicação de que tenha sido o resultado de um ataque deliberado, nem sinais de que a Rússia planejava atacar os países da OTAN. No entanto, o tipo de retórica que Zelensky está começando a esgotar a paciência de alguns diplomatas ocidentais, informou a própria mídia ocidental BBC. A mudança de tom também é evidente em uma reportagem da CNN, que acusou Zelensky de parecer ter a intenção de capitalizar o episódio. Eles temem que a linguagem e as demandas de Kiev às vezes arrisquem o chamado cansaço ucraniano entre os aliados. Os especialistas notaram um forte contraste no tom que os Estados Unidos e os principais países europeus estão mantendo em relação à Rússia em comparação com o passado, já que agora tomaram a iniciativa de dissipar os rumores sobre Moscou, em vez de culpá-la por desconsiderar os fatos. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, não quer aumentar ainda mais o fogo, a ponto de ter que realmente se envolver militarmente com a Rússia. Eles não querem se envolver mais profundamente no conflito. Este contexto não impedirá os americanos de continuar o auxílio militar. Pelo contrário, o objetivo é cercar a Rússia na Ucrânia. Por sua vez, na quarta-feira, 24 de novembro, o Departamento de Defesa americano anunciou a autorização de uma retirada presidencial de assistência de segurança avaliada em até 400 milhões de dólares para atender às necessidades críticas de segurança e defesa da Ucrânia. Esta autorização é a 26ª retirada de equipamentos dos estoques do Departamento de Defesa para a Ucrânia desde agosto do ano passado. De acordo com o Pentágono, o novo pacote de ajuda militar prevê a alocação de munição adicional para sistemas NASAMS ucranianos, 150 metralhadoras de grande calibre com miras de imagens térmicas para combater drones, mísseis adicionais para HIMARS,
Além disso, os Estados Unidos irão transferir 200 projéteis de artilharia de 155 mm de alta precisão, 10.000 projéteis de morteiro de 120 mm e mísseis anti-radar de alta velocidade. A Ucrânia também receberá 150 veículos de transporte multifuncionais MRAP e Humvees, mais de 100 veículos táticos leves, mais de 20 milhões de munições para armas pequenas, mais de 200 giradores, bem como peças de reposição para obuses de 105 mm e outros equipamentos. O embaraço causado pelos ucranianos no contexto do míssil na Polônia esgotou a paciência do Ocidente. Agora eles se veem sequestrados pelas chamadas decisões politicamente corretas. Em contraste com as atitudes das principais potências ocidentais, os estados bálticos foram rápidos em apelar à defesa coletiva da OTAN, caindo na armadilha de Kiev. Por exemplo, o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, declarou que cada centímetro do território da OTAN deve ser defendido, e outros disseram que o incidente sugere um apoio militar ainda maior à Ucrânia. A divisão entre a velha e a nova Europa está sendo ampliada. Os estados bálticos e a Europa Oriental têm saltado mais alto em sua postura anti-Rússia, claro desejo em se juntarem à aliança e se protegerem da Rússia. Para eles, não é apenas um gesto de retorno ao Ocidente, uma manifestação de sua lealdade à Europa, mas também uma demanda por uma ideologia unificada na aliança. Em geral, o acidente ou ataque de falsa bandeira ucraniana testou a linha de fundo da OTAN, que não terá confronto direto com a Rússia, e isso descartou os riscos de alimentar ainda mais o conflito, graças à gerência cautelosa dos americanos. E vocês, acreditam mesmo que Washington e Kiev já não sabiam do míssil ser ucraniano? Por que demoraram tanto e Kiev acusou a Rússia? O canal precisa do seu apoio para manter o trabalho diário. A maioria dos nossos vídeos aqui na plataforma segue com a monetização bloqueada pelo YouTube. Então peça sua contribuição com qualquer valor diretamente para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.